Ok, então a gente iniciou a gravação da nossa aula, estamos iniciando a gravação da nossa aula, sejam todos bem-vindos. A gente está começando a 10ª semana de Microbiologia e Imunologia, e na aula de hoje a gente vai continuar do ponto onde a gente parou na aula passada. Na aula passada a gente começou a falar um pouquinho sobre as bactérias que pertencem ao nosso organismo, bactérias que compõem as microbiotas, certo? A gente falou um pouquinho sobre alguns gêneros de bactérias que pertencem, então, a diferentes partes do corpo. A gente falou, por exemplo, que a nossa pele, as mucosas respiratórias e também o intestino, ele é ocupado, colonizado por uma gama de bactérias, né? E essas populações de bactérias têm funções específicas no nosso corpo. A gente comentou, por exemplo, que as bactérias da pele, elas têm um papel importante ocupando as diferentes regiões do tecido cutâneo e que impedem que bactérias que têm potencial de causar doenças se instalem, né? Causando micoses, causando dermatites, doenças de pele extensas, né? A gente também falou um pouquinho sobre a mucosa respiratória, ela é ocupada pelas bactérias que também normalmente compõem a pele, né? E elas acabam ocupando esse espaço. É uma espécie de proteção, ter bactérias benéficas ocupando esses espaços, né? E, por fim, a gente falou um pouquinho sobre a microbiota do intestino. A maior população de bactérias que a gente tem no nosso corpo, a gente até citou que para cada célula que você tem no corpo, você tem 9 bactérias no intestino. Então, veja a densidade de bactérias que nós temos, cumprindo muitas funções, desde digestão até produção de vitaminas do complexo B, e também ocupam espaços prevenindo a instalação de patógenos. Então, veja o papel que as bactérias benéficas têm no nosso corpo. Tá? Mas a gente também falou algo relevante. Esse papo que o Sr. Bruno está falando de bactéria benéfica, isso também é papo furado. Porque na micro não existem essas definições fofinhas, né, de boazinha, de maligno, né? Uma bactéria, ela se comporta de acordo com as condições físico-químicas que você oferece para o corpo. Então, você vai ter, por exemplo, espécies de bactérias que, num determinado parâmetro, elas não vão te causar problemas. Mas se você fornece para ela condições, ela vai se tornar patogênica, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. O professor aqui vai compartilhar os slides e a gente pode seguir aquele mesmo esquema de sempre, né? Assim que alguém tiver alguma dúvida, você pode aproveitar e perguntar, tá? Para a gente poder ir absorver bastante o conteúdo. Antes da gente passar para essa parte nova da aula, eu só gostaria de revisar um pouco aquilo que a gente falou no trecho final da aula passada, as formas de transmissão de doenças. Né? Então, a gente sabe que uma pessoa, ela pode infectar outra de várias formas. Essas formas, esses métodos, eles se chamam formas de transmissão. A maior parte deles é até lógico, né? Faz bastante sentido para a gente hoje. Na pandemia, você sabe ou como prevenir, né, o coronavírus, por exemplo. Mas é interessante a gente entender os vários modos de transmissão de uma doença em particular. Tá? Bom, a primeira delas é o contato direto. A gente pode ver ali algumas pessoas, algumas mulheres estão se cumprimentando, né? E contato direto é uma forma de transmissão em que a gente pega uma bactéria, a gente passa um patógeno, quando a gente tem contato físico com outro indivíduo. É bem óbvio isso, né? Então, se uma pessoa tem na pele ou ela tem secreções no seu corpo em patógeno, ela vai transmitir pelo contato, desde um cumprimento até mesmo a relação sexual. As doenças sexualmente transmissíveis, a gente faz sexo sem proteção, por exemplo, sem camisinha, por exemplo, a gente está transferindo possíveis patógenos que existem no nosso material, né? Seja sêmen, seja fluido vaginal, entre parceiros. Então, bactéria da sífilis é assim, o HIV é assim também, né? Que é isso? Contato físico. Você percebe que muitos patógenos são transmitidos dessa forma, né? O próprio Covid, ele é transmitido dessa forma. Então, uma pessoa que tem contato com um material, uma superfície contaminada, ele ou cumprimenta uma pessoa que, por sua vez, tem o vírus nas mãos, a pessoa está adquirindo o vírus por contato direto. Tá? Outra forma que a gente comentou também, ela é uma forma mais ligada a objetos e superfícies. Transmissão de doenças por contato indireto. A gente pode observar na foto ali que a gente tem copos, frascos, toalhas, lenços, né?
existem alguns materiais que foram manipulados por infectados. E esse material não poderia ser compartilhado. Por quê? Ele tem um patógeno, ele tem um fungo, bactéria, vírus. Né? Então, a pessoa que compartilha um copo, por exemplo, a gente bebe, né, o mesmo líquido, a gente pode estar, né, se arriscando a adquirir um patógeno ali compartilhado entre todo mundo. Né? Então, o vírus da herpes é assim, por exemplo, ele pode ser transmitido dessa forma. O Covid, igualmente. É por isso que hoje a gente tem que ter muito cuidado em ficar compartilhando objetos. Isso é, para a gente agora, em 2021, está bem claro. Tá? Existem doenças que são bastante relevantes, bem perigosas, como, por exemplo, a tuberculose, bacilo da tuberculose, né? Ele pode ser transmitido por objetos, por exemplo. A gente não pode ficar compartilhando todo tipo de material. Quando a gente vai, por exemplo, num salão de beleza, um cabeleireiro, a gente também não pode ficar compartilhando lixas, né? A gente pode ficar compartilhando ferramentas de usar na manicure, na pedicure. Por quê? Também a gente pode compartilhar patógenos. Tá? Existe uma forma que é bem óbvia também, que todos nós já passamos por isso, recebendo ou partilhando, que é a transmissão de patógenos por gotículas, transmissão aérea. Né? Você pode observar ali essa pessoa se infectada, ela está espirrando. O espirro é o reflexo de alguém que está infectado e pela proliferação do vírus naquela região do sistema respiratório, você acaba expulsando matéria orgânica. Né? Uma pessoa que espirra, por exemplo, ela pode compartilhar vírus por muitos metros. A gente está falando mais de 5 metros. Muito mais do que isso, na verdade. Se nós estivéssemos, por exemplo, numa aula, uma sala de aula física, presencial, se o professor espirrasse, até as pessoas da carteira do fundo iam adquirir um vírus, uma bactéria que o professor transmite. Então, veja o potencial que a gente tem de transmissão de doenças pelo ar. Tá? Agora, como o professor falou em 2021, todo mundo sabe a necessidade de usar máscara, né? De usar o álcool gel para toda vez que entra em contato com pessoas, mas esse é o tipo de coisa que, quando a gente está em pandemia, é bem negligenciado. Então, veja a importância de a gente entender todas as formas de transmissão de doenças. Nesse último slide que a gente havia visto, a gente falou um pouquinho de transmissão de doenças por veículos, né? Então, substâncias que estão presentes no meio ambiente ou na nossa casa e que são consumidos. Né? Eles não são só manipulados, eles são consumidos. A gente está falando, então, de água, de alimentos e do ar. A maior parte das infecções gastrointestinais, elas são adquiridas quando você consome uma substância, seja água, seja alimentos. Então, a gente, por exemplo, precisa tomar água para sobreviver, muito mais até do que comer. Né? E a gente pode negligenciar, em muitos casos, a fonte segura de água. Você chega, por exemplo, num município, você não sabe direito como é que é feito o tratamento de água, mas você ignora isso, já pega um copo d'água ali de qualquer torneira, etc. Você pode adquirir doenças dessa forma. Né? É muito comum quando pessoas vão para águas de recreação, no rio, a praia, e você adquire uma doença, porque você ingeriu sem querer, ou na brincadeira, você consumiu aquela água e não passou por um tratamento. A água tem contato com resíduos de esgoto, né? Isso é algo bastante sério, bastante comum. Tá? Outro tipo de transmissão, óbvio, que o professor comentou na aula passada, é a transmissão também de alimentos. Principalmente alimentos de origem animal que são crus. A gente está falando, então, de ovos, carne, como bovina, como carne de frango, embutidos, vísceras. Isso é muito comum, né, na nossa culinária. Então, existem pratos de alta gastronomia, ceviche, por exemplo, quibe, que a gente, por exemplo, consome carne crua. Nesse momento, a gente se compra carne que não foi inspecionada, que não passou por um controle de qualidade, a gente pode adquirir doenças graves, como salmonelose e outras bactérias. A gente vai falar um pouquinho dessas bactérias hoje. Tá? E, por fim, ali a gente tem a transmissão pelo ar, né? Então, existem regiões, principalmente de mata fechada, em que você pode ter a transmissão de esporos de fungo, então, doenças respiratórias fúngicas, pela respiração de um ar contaminado com fungos, né? Algumas regiões isso pode acontecer. E, por fim, a gente tem a transmissão de doenças por vetores. Vetores são insetos, são animais invertebrados,
que eles podem transmitir, por exemplo, quando eles acabam tendo contato com bactérias fecais. Uma mosca, no ciclo de vida de uma mosca, ela pousa de lugar em lugar, de alimento em alimento. Né? Ela pode ter pousado, por exemplo, em matéria orgânica, fezes, e ela pode, por exemplo, ter acesso à tua alimentação. Você está, por exemplo, num refeitório e a mosca ela entra em contato com a tua comida. Você até tenta, né, tirar a mosca ali do prato, mas o mínimo contato da mosca com o alimento é possível que ela já tenha, né, passado, né, ter passado ali alguma bactéria para você. Então a gente percebe a importância que a gente tem no controle de transmissão de doenças. Né? Isso é algo que o professor falou já na semana passada, mas vejam que é algo bastante relevante para a gente entender como a gente pode adquirir uma doença. Algumas doenças são mais específicas, uma via ou outra, outras doenças são bem genéricas, eles têm mais de uma via de transmissão. Se você parar para pensar, o vírus da gripe ou o próprio Covid, eles podem ser adquiridos aqui de mais de duas formas, né? Contato direto, contato aéreo, contato indireto. Né? Perceba a complexidade de um patógeno. Certo, pessoal? Bom, o que o professor estava falando até agora era uma revisão de pontos, assim, relevantes que a gente tinha. Né? A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas espécies, alguns gêneros em particular, que mais estão associados a doenças para o homem. As principais bactérias de interesse clínico para o homem. Tá? Alguns nomes a gente já comentou aqui antes, não é uma grande novidade. Tá? Primeiro, a gente vai falar sobre um gênero chamado Staphylococcus. Tá? Bom, Staphylococcus é um nome que o professor já citou aqui em sala de aula. Então, a gente pode ver aqui, nesse desenho da direita, nós temos aqui o desenho de um Staphylococcus. O que é o Staphylococcus, professor? Staphylococcus são bactérias em formato redondo, de bolinha, né? E essas bactérias, elas acabam formando grumos. Então, a gente tem muitas bolinhas que se juntam, formando colônias, né? E a gente pode falar que elas têm um formato de cacho de uva, por exemplo. Né? A gente tem aqui uma microscopia eletrônica que mostra para a gente algumas colônias de Staphylococcus. Se você lembrar, a gente comentou que o Staphylococcus é uma bactéria muito prevalente no organismo. Por exemplo, ela é uma das bactérias mais comuns, dos gêneros, né? Mais comuns na nossa pele, na mucosa respiratória, por exemplo. E a gente encontra elas em outros lugares. Aqui a gente tem, olha só, colonizam pele, nasofaringe e até mesmo intestino. Por que a gente está falando sobre Staphylococcus hoje, professor? Existe uma informação muito importante. Você já pode ler aqui, ó. 1/3 de todas as infecções bacterianas são causadas por esse gene. Nós encontramos Staphylococcus num grande número de locais no nosso corpo e num grande número de indivíduos, de espécies. Então, você encontra Staphylococcus em seres humanos, em cães, gatos, bovinos, em uma variedade de seres vivos. Então, são uma das bactérias mais prevalentes que nós temos. Tá? Qual que é a relevância das bactérias do gênero Staphylococcus, professor? Bom, a maior parte das doenças de pele são causadas por Staphylococcus. Então, o professor não vai ficar entrando muito em detalhes com doenças, porque vocês vão ter uma disciplina lá no futuro chamada microbiologia clínica, em que vocês vão estudar as doenças, as infecções, de um ponto de vista clínico. Tá? Mas a gente já pode entregar o ouro aqui e falar para vocês que existem muitas doenças de pele, dermatites, impetigo, foliculites, que são causadas por Staphylococcus. Né? São bactérias que elas encontram muitos motivos, encontram muitas oportunidades para causar malefícios ao homem. Tá? Bom, antes da gente falar um pouquinho de Staphylococcus, a gente precisa falar um pouquinho das características gerais dessa bactéria. Né? Nós falamos que elas são cocos. O desenho torna claro, são bolinhas. Né? Elas são cocos e quando a gente usa aquela coloração que o professor já explicou em sala de aula, a coloração de Gram, elas ficam na cor roxa. Portanto, são cocos Gram positivos. Né? Essas bactérias são bactérias que elas não têm muita restrição em relação a gases, a oxigênio. Elas
podem utilizar oxigênio e elas também podem sobreviver num ambiente que é desprovido de oxigênio. Por que o professor está falando isso para vocês? Né? A gente vai ver lá na aula de laboratório que muitas bactérias, elas não sobrevivem com oxigênio. O Staphylococcus é uma bactéria que, para ela, não é muito necessário ter ou não ter. Né? Para ela, é independente do método de sobreviver ali no ambiente com oxigênio ou sem oxigênio. Okay? São bactérias que são imóveis, ou seja, elas não têm a capacidade de invadir diferentes regiões do nosso corpo. Se você lembrar numa aula que a gente falou, aula de estrutura de bactérias, a gente comentou que existe uma estrutura em particular, os flagelos, filamentos de proteína, que garantem a mobilidade das bactérias. No caso, os Staphylococcus, eles não possuem esses flagelos. Tá? A gente também tem aqui um slide mostrando que essas bactérias, elas não esporulam. Se você lembrar o que a gente comentou no início do semestre, bactérias que esporulam são aquelas bactérias que podem desenvolver formas de resistência. Então, elas podem desenvolver uma carapaça que torna elas resistentes à falta de água, a grandes temperaturas, né? O Staphylococcus não chega a ter essa resistência, eles não conseguem esporular. Tá? Porém, aqui tem algo importante para a nossa aula. Né? As bactérias chamadas de Staphylococcus, elas são catalase positivas. O que significa uma bactéria ser catalase positiva, professor? Bom, quando uma célula da imunidade ela fagocita uma bactéria, como a gente viu nas aulas de imuno, então tem um neutrófilo, você tem um macrófilo que fagocita, ou seja, emite os pseudófilos e ingere a bactéria, engole a bactéria. Né? O que a célula de defesa vai fazer com um patógeno que ela engoliu? Ela precisa destruir esse patógeno. Né? Então, ela vai utilizar substâncias químicas que ela produz, enzimas, por exemplo, que ela guarda nos seus vacúolos, né, para derrotar, para destruir o patógeno. Acontece que algumas bactérias, elas têm uma contrarresposta a isso. Tem bactérias que possuem enzimas, ou seja, que secretam substâncias químicas, que conseguem neutralizar essas substâncias que a célula de defesa produz. Então, o professor está falando, por exemplo, que a célula de defesa ela é capaz de secretar substâncias à base de oxigênio, que destroem uma bactéria que ela fagocitou. A maior parte das bactérias morre em contato com esses produtos da célula de defesa, com as armas da célula de defesa. Né? Acontece que o Staphylococcus não é assim que acontece. O Staphylococcus ele produz uma substância, que é a catalase, e que acaba destruindo essa arma da célula de defesa. Em outras palavras, o Staphylococcus ele consegue prolongar a sua sobrevivência. Isso é ruim, né? Você tem uma bactéria que pode causar doença e uma bactéria que não é tão eficazmente derrotada pela célula de defesa. Tá? E a gente tem aqui, mostrando para vocês, a temperatura ideal do Staphylococcus, do gênero Staphylococcus. Né? A gente está falando aqui de uma temperatura ideal de 37 graus. O que significa isso? É a tua temperatura. Qual é a sua temperatura corpórea? Varia de 36,5 a 37. Né? Bom, a gente está falando aqui de uma bactéria que está totalmente adaptada à sua temperatura. Então, isso não diz muita coisa, mas deixa claro que essa bactéria ela encontra condições muito benéficas para se reproduzir no seu corpo. Né? Quando a gente fala do gênero Staphylococcus, a gente está se referindo a um grupo de bactérias, na verdade, composto por espécies diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, muitas espécies de Staphylococcus. Existem algumas que têm uma importância maior. Então, dentre vários nomes que a gente citou aqui, de bactérias, existe um nome em particular, que é o Staphylococcus aureus. Eu acredito que vocês lembrem desse nome. É um nome que a gente citou bastante aqui. Né? O Staphylococcus aureus, ele é uma bactéria que pode ser encontrado na maior parte das pessoas, habitando a pele e a mucosa. Né? A gente já falou isso, na verdade, na aula passada. Né? O detalhe é que o Staphylococcus aureus, ele é uma bactéria que normalmente não causa problema. Não só o Staphylococcus aureus, outras espécies de bactérias. Né? Então, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus intermédios, são espécies do gênero Staphylococcus que habitam a nossa pele. Se a tua pele está em condições sanitárias adequadas,
não teria muito por que essa bactéria iniciar doenças na nossa pele. Porém, quando você, por exemplo, tem alguma alteração físico-química, você tem uma queimadura em alguma região da pele, você tem um corte em uma região da pele, você tem a produção de sebo uma quantidade maior do que o normal, né? Você pode criar condições dessa bactéria se reproduzir em uma quantidade maior do que o normal. E se ela encontra condições para se reproduzir em condições melhores, isso pode melhorar um pouco, né, a chance dela se tornar patogênica. Então é muito comum crianças, por exemplo, que queimam a pele, algum acidente doméstico, e elas depois desenvolvem uma infecção bacteriana grave, perto ou nos locais de queimadura. Por quê? Ela acabou modificando a microbiota da região, né? E o Staphylococcus aureus, que já estava ali, encontrou condições perfeitas dele explorar, se disseminar em maior quantidade na pele. Quando a gente está falando de crianças, a gente sabe que as crianças, como o professor já falou nas aulas de imunologia, elas não nascem com o sistema imune totalmente maduro, como você, agora jovem adulto, né? Elas também não nascem com a sua microbiota definida. Microbiota cutânea da pele, ela não está tão bem definida quanto a sua. Tá? Então é normal crianças elas terem problemas de pele à medida em que elas vão envelhecendo. É normal uma criança de 2, 3 anos de idade ter muitos problemas de pele. Né? Não apenas de pele, não, doenças respiratórias, né? Diarreias. É muito comum criancinhas terem episódio de diarreia, por exemplo. Né? Ela está formando ainda, compondo a sua microbiota. É algo muito complexo. Não é do dia para a noite que isso acontece. Tá? Porém, a gente pode ver aqui nas imagens algumas fotos de crianças que a gente consegue ver lesões de pele. Essas lesões aqui são lesões infecciosas. Né? O que o Staphylococcus e também um gênero que a gente vai falar daqui a pouco, os Streptococcus, o que esses dois grandes gêneros de bactérias têm em comum? Eles são chamados de bactérias piogênicas. O que são bactérias piogênicas, professor? Pio significa pus, gênico, formador. Essas bactérias são bactérias que normalmente são capazes de produzir pus quando elas estão em estado de infecção, quando elas estão se proliferando numa doença no seu corpo. A gente tem aqui, por exemplo, essa pessoa tem algumas lesões, algumas crostas, umas pápulas, né? Essas brotoejas que a gente vê aqui ao redor da boca, e você consegue ver a formação de espinhas ao redor. Perceba a presença aqui de pus, né? Na pele, no rosto dessa pessoa. O que é esse pus aqui? A gente já falou em aulas passadas que o pus nada mais é do que um material que é resto de bactéria, resto de célula de defesa. Né? Acontece que o Staphylococcus normalmente está envolvido com a produção de pus. Quando você tem uma lesão de pus, uma lesão na pele que envolve a secreção de pus, você pode ter certeza, 90% de chance de ser Staphylococcus ou Streptococcus. Os dois gêneros mais comuns de bactérias da pele. Né? A gente vê aqui uma criancinha que tem uma doença que a gente chama de intertrigo. O que é intertrigo? É uma criancinha que ela acaba tendo escaras, ela acaba tendo lesões entre os dedos e nos dedos. Né? Então, a microbiota da criancinha está se desenvolvendo ainda e ela acaba tendo uma proliferação de estafilococcus na sua pele. Perceba que a criancinha está com uma descamação grande na sua pele. O que está acontecendo aqui? Ela está perdendo as camadas superficiais da pele, a epiderme. Né? Por que isso acontece, professor? Bom, a gente já falou um pouquinho disso lá na aula de Biocell no ano passado. Nossa pele é composta de mais de uma camada. Né? E em condições normais, você tem a renovação dos epitérios da pele. Quem faz isso é o corpo. Normal. As células que estão velhas são eliminadas, né? E as novas, elas estão lá embaixo e elas acabam submergindo para a parte, né, de fora da pele. Quando você tem uma bactéria, ela pode aumentar a taxa de renovação. Então, é comum a taxa de renovação das células da pele. Né? É comum, então, uma pessoa, seja criança ou adulto, e que tem uma doença de pele, ela ter, por exemplo, a descamação da pele acelerada. Né? Você tem a presença de crostas, por exemplo. Crostas, às vezes, tem uma cor amarelada, esbranquiçada, não importa. Né? Você tem o que ali? Você tem o aumento, a aceleração da taxa de renovação, a gente chama isso de turnover, né,
das células da pele. Quer dizer, você está produzindo essa renovação de células uma taxa maior do que você deveria, uma taxa patológica, ou seja, uma taxa doentia. Né? Por quê? Isso é uma bactéria que está interferindo nesse processo. Tá? Bom, aqui a gente tem uma coisa interessante para a gente definir. Né? Nossa, professor, você falou aqui nesse slide anterior essas características da bactéria, né? São cocos gram-positivos, são imóveis, são catalase positiva. Por que eu preciso saber disso, professor? Se você está falando para mim que essas bactérias geralmente estão envolvidas com doenças de pele, por que eu preciso me dar o trabalho de tentar descobrir que tipo de bactéria eu estou falando? Né? Não podia meter ali um antibiótico, dar um antibiótico para a pessoa para acabar com esse problema? Você poderia. Mas acontece que o homem já aprendeu que o tratamento de infecções não é tão fácil assim. Né? Existem bactérias que têm uma resistência a antibióticos natural. E o gênero Staphylococcus está no topo dessa lista. Né? Desde que nós começamos a comercializar antibióticos em massa, isso a partir da década de 50 do século passado, a gente já percebeu que o gênero Staphylococcus é um gênero naturalmente resistente a antibióticos. Por exemplo, a penicilina foi um dos primeiros antibióticos a ser produzido. Né? Então, não tem como a gente, por exemplo, com uma presunção, né, um chute, começar a tratar as pessoas com um antibiótico sem a gente tentar entender qual espécie está causando essa lesão de pele. Né? A gente precisa identificar qual gênero, qual espécie a gente está falando, para daí tentar estimar qual é o melhor tratamento. O Staphylococcus, por exemplo, é um tipo, uma espécie, um gênero de bactéria que não é facilmente tratável. Então a gente tem que descobrir qual espécie se trata, para daí fazer um teste para descobrir qual seria o melhor antibiótico a ser administrado. Ok? Bom, pessoal, eu gostaria de aproveitar aqui o momento e perguntar para vocês se alguém tem alguma dúvida relacionada aos Staphylococcus ou, na verdade, dúvida a qualquer outra coisa. Fique à vontade. Tá todo mundo de boas? Ou não está muito claro? Dê um sinal de vida para o professor. Alguém dá um joinha aí para o professor. Tudo certo, professor. Beleza, ok. Muito obrigado, hein? O senhor está falando isso porque às vezes, né? Sei lá, né? Sempre importante, se tiver difícil, dar um toque para o professor, né? Ou se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade. Ok? Bom, então, vamos tocar aqui no nosso assunto. A gente está falando de Staphylococcus, né? E existe um outro gênero de bactéria que é muito relevante para a gente. É o gênero Streptococcus. E esse também é um gênero que a gente comentou nas nossas aulas passadas. Talvez você não lembre ou não tenha decorado exatamente o nome, mas esse foi um gênero que já foi comentado. A gente falou que o Staphylococcus, que ficou agora para trás, e o Streptococcus, são os gêneros mais comuns de bactérias da pele, certo? O que define ser um Streptococcus, professor? A gente tem aqui no slide, na parte de baixo, o desenho que mostra algumas bolinhas em formato de fileira, né? Parece aqui um fio, né, de bolinhas. O que é esse fio de bolinhas aqui, professor? Isso aqui são cocos que ficam alinhados como se fosse uma minhoca, né? Isso aqui são streptococcus. A gente pode ver aqui na microscopia eletrônica, a gente tem alguns streptococcus, né, se cruzando aqui, por exemplo. Tá? O que são streptococcus, professor? Bom, streptococcus são bactérias muito abundantes na nossa pele, e o professor falou que são bactérias também presentes na mucosa respiratória. Os streptococcus são bactérias que estão muito envolvidas com doenças respiratórias. São talvez o gênero, as espécies que mais causam doenças respiratórias. Seja doenças de garganta, de faringe, por exemplo, seja pneumonia, né, que é a infecção dos pulmões, a presença de água nos pulmões e que dificultem muito a nossa respiração. Tá? Bom, nesse slide, a gente mostra um pouquinho as características gerais do gênero Streptococcus. Vamos lá. Eles são cocos gram-positivos, então são bolinhas que ficam roxo na coloração, né? São anaeróbios facultativos.
professor acabou de falar, então, que são bactérias que usam oxigênio, mas não precisam de oxigênio. Então, eles vão encontrar condições de infectar em você em muitas ocasiões, em diferentes contextos. Tá? São bactérias que são imóveis, não tem flagelo, não conseguem invadir diferentes regiões do corpo. São bactérias que não esporulam, ou seja, não formam aquela estrutura de resistência que o professor citou. São bactérias que são catalases negativas. Olha que coisa interessante. Se você observar até agora, tudo que o professor tinha falado de Streptococcus era parecido para Staphylococcus. Então, eles são bolinhas, são roxos, então são gram-negativos, não usam oxigênio, são bactérias que são encontradas na pele também, né? Você pensa assim, nossa, professor, mas então eles são idênticos a Staphylococcus, né? Como que eu vou conseguir diferenciar elas? Bom, primeiro, Staphylococcus eles formam grumos, Streptococcus formam minhoquinhas, de bolinhas. Né? Segundo, Staphylococcus são catalase positivos. Eles têm aquela enzima que neutraliza a defesa de células de defesa. Streptococcus, eles são catalase negativos. Ou seja, quando eles são fagocitados por uma bactéria, a bactéria consegue, a célula de defesa consegue usar as enzimas para destruí-los. Então, isso é algo que é não só importante para a sobrevivência dessa bactéria, mas a gente também usa em laboratório, para você conseguir discernir se o que você tem é um Staphylococcus ou, na verdade, um Streptococcus. Então, veja a importância de, aos poucos, a gente começar a diferenciar essas espécies, esses gêneros de bactéria. Né? Só porque essas bactérias não têm catalase, não significa que elas sejam inofensivas. Né? Essas bactérias são capazes de produzir uma enzima que é muito relevante e é perigoso para a nossa saúde. É a tal da hemolisina. O que é hemolisina, professor? Pense nesse nome, pessoal. Hemo. O que significa hemo? Hemo é um prefixo que denota sangue. Né? Lisina significa quebra. Então, essas bactérias, ou pelo menos algumas espécies do gênero Streptococcus, eles produzem enzimas que conseguem lisar e conseguem destruir células sanguíneas, o sangue. Né? Por que uma bactéria poderia fazer isso, professor? Um Streptococcus, por exemplo, poderia produzir uma enzima que destrói glóbulos vermelhos? Bom, se uma bactéria cai no seu sangue e é capaz de fazer isso, ela aumenta a sua capacidade de disseminação pelo sangue e também pelos órgãos que são vascularizados, são irrigados pelo sangue. Tá? É uma forma da bactéria aumentar a chance de se disseminar. Não é que ela é maléfica, ela tem uma inteligência por trás disso. Não. Isso é a evolução química da bactéria. Né? Milhões de anos de indivíduos sendo infectados por essa bactéria, aos poucos, vão formando cepas, vão formando espécies cada vez mais adaptadas, cada vez mais craques para causar doença na gente. É isso. Né? Aqui, a gente já tem algo que é muito importante para a gente. Eu acabei de falar que esse gênero de bactérias ele está bastante adaptado para causar infecções respiratórias na gente. Né? E existem algumas espécies que são capazes de causar faringite, infecção da faringe, formar placas de pus na garganta. Você pode observar aqui a foto, ó. Essa foto é uma boca de uma criança, né? E talvez você não consiga ver, mas a gente tem aqui placas que estão aqui inchadas na faringe, na laringe dessa criança aqui. O que está acontecendo? Proliferação de uma bactéria perigosa chamada Streptococcus pyogenes. Na nossa disciplina aqui de micro, a gente não vai ser obrigado a decorar nome de espécies, né? Porque a gente está tendo contato inicial com bactérias que causam doença. Mas é importante você saber que algumas bactérias são muito famosas por causar problemas na gente. Né? Então, a bactéria chamada Streptococcus pyogenes, por exemplo, é uma bactéria que está muito associada a infecções de faringe, infecções aqui do palato, de garganta. Né? Existe também Streptococcus que são reconhecidos por causar pneumonia. Né? A gente tem agora esse pesadelo que a gente está vivendo, essa pandemia por Covid, muitas pessoas estão morrendo por complicações respiratórias, pneumonia, né? Naturalmente, o Covid se tornou hoje o campeão de pneumonia, de morte por pneumonia, né? Mas numa situação anterior à pandemia, era o Streptococcus o responsável, o campeão, por mortes
de pneumonia, mortes derivadas, né, por complicações respiratórias. Então, perceba ali a importância que a gente tem em estudar essas bactérias. Tá? Nossa, professor, você falou, mas se eu faço um paralelo entre esses dois gêneros de bactérias, Staphylococcus e Streptococcus, tem muita coisa igual entre eles, na verdade? Então, a aparência, o local em que eu encontro eles, né? As características químicas. Como que eu vou conseguir diferenciar esses bichos aí em laboratório, professor? Né? E por que eu tenho que fazer isso? Bom, primeiro, a gente tem semelhanças entre eles, mas você pode perceber que existem alguns pontos chaves que diferenciam essas bactérias. Né? Primeiro, eu tenho a presença de enzimas em algumas delas. Eu tenho, por exemplo, a presença de hemolisina no Streptococcus. Eu tenho a presença de catalase no Staphylococcus. Existem testes de laboratório que eu posso utilizar para discernir e identificar qual o gênero de bactéria eu estou falando. Eu sei que é tudo bolinha roxa, é tudo coco gram positivo, mas eu preciso discernir essas bactérias. Eu preciso descobrir de qual gênero eu estou falando quando eu recebo uma amostra de uma pessoa doente. Né? E por que eu deveria ter isso, professor? A gente precisa ter isso porque, dependendo do gênero, você vai ter uma terapêutica, você vai ter um tratamento mais fácil do que outro. Você, como farmacêutico, você vive, você estuda para quê? Para você curar doenças, para você ajudar o profissional de saúde a tratar doenças. Né? Então, você entende de tratamento de doenças. Se você tem uma infecção por Staphylococcus, você vai ter um tratamento de doença um pouco mais difícil. Porque a gente falou agora há pouco que o Staphylococcus tem resistência a antibióticos, certo? Felizmente, os Streptococcus não têm essa resistência inata, essa resistência natural como os Staphylococcus têm para os antibióticos. Hoje, no século XXI, a gente ainda tem uma facilidade maior em tratar doenças causadas por Streptococcus. Então, respondendo a sua pergunta, se você tivesse feito isso, né? Para que eu preciso identificar em laboratório se é tudo bolinha roxa? Não, eu preciso identificar isso em laboratório para eu saber qual antibiótico eu uso. Se eu estou falando de Streptococcus, eu não preciso fazer uma pesquisa tão apurada assim para descobrir qual é o melhor antibiótico do que se eu tiver um Staphylococcus. Entendeu a diferença? É isso que os laboratórios fazem, é isso que a equipe hospitalar faz nas UTIs quando você tem uma pessoa com uma infecção. Se é uma pessoa com uma infecção no UTI, você não vai ficar usando ali como se você tivesse um buffet, né? Ah, não, eu vou testar hoje antibiótico A. Amanhã, não, eu vou testar um antibiótico. Você vai ficar chutando antibiótico, né? Você vai fazer um teste, que a gente faz um teste de orientação, para ver qual é o melhor antibiótico para aquela pessoa. Ou seja, qual o melhor tratamento contra aquela bactéria. Então, a gente precisa fazer realmente uma identificação em laboratório. E fazer isso caminha justamente pelo conteúdo da aula de hoje. Tá? Bom, existe ainda um grupo muito importante, talvez seja o mais importante da aula de hoje, que a gente vai conversar, que é um grupo de bactérias que coloniza o nosso intestino. Um grupo de bactérias chamada Enterobacteriaceae, família das enterobactérias. Né? Você percebe que esse nome aqui é um nome grande, né? Esse aqui é o nome científico, Enterobacteriaceae. O que significa isso, professor? Entero, do prefixo intestinal. Bactéria, naturalmente, os micróbios que a gente encontra na nossa microbiota do intestino. Essas bactérias aqui, elas ocupam uma concentração muito grande no nosso intestino. A gente falou um pouco dela na aula passada. Né? Porém, existe um detalhe importante aqui. Algo que a gente já ressaltou na nossa aula passada. As enterobactérias, elas são um grupo muito curioso de bactérias, porque elas não apenas compõem, elas não apenas colonizam o nosso intestino, mas elas têm um requerimento nutricional muito baixo. Não tem tempo ruim para as enterobactérias. Se você fornece para ela fontes muito básicas, fontes simples de alimentação, como glicose, por exemplo, moléculas pequenas de carboidrato, elas sobrevivem de boas. Né? Você pensa assim, nossa, mas isso é uma coisa boa então, né? Para você, não. Para ela, sim. Se você tem, por exemplo, uma bactéria que não tem uma demanda nutricional grande, ela tem chance, por exemplo, de sobreviver em qualquer região do seu corpo. Sobreviver em quaisquer condições. Né? Então, você percebe que aqui você tem um grupo de bactérias que é difícil
de morrer, né? E tem outro fato também, que a gente conversou na aula passada, que essas bactérias, as enterobactérias, elas têm um potencial de causar doenças. Por quê? O ambiente intestinal é um ambiente muito complexo. Se você tem algum tipo de desequilíbrio no seu corpo, algum fator em particular, elas podem se proliferar numa taxa maior do que o normal, maior do que o fisiológico, e aí elas podem ter, inclusive, capacidade de disseminar para outras regiões do corpo, né? Aqui a gente pode entender um pouquinho quem são as enterobactérias pelas características gerais. Primeiro, elas são bacilos gram-negativos. Veja que as enterobactérias são justamente o oposto das bactérias que eu citei até agora, né? Staphylococcus e Streptococcus, eles eram cóculos gram-positivos. Aqui eu estou falando de bacilos, ou seja, bastõezinhos rosas. Bacilos gram-negativos. Né? São bactérias que são anaeróbias facultativas, ou seja, tendo oxigênio ou não, para elas está de boas. Né? Olha que curioso aqui, uma novidade. Diferente das outras bactérias que a gente comentou aqui, as enterobactérias são móveis, ou seja, apresentam flagelos. Né? O que significa isso, professor, ter flagelo? Elas têm uma espécie de cauda e que, caso acabe o alimento, o suprimento de energia naquela região, elas têm capacidade de migrar para outra região, à procura de alimento. Em outras palavras, elas são capazes de invadir diferentes regiões do seu corpo à busca de alimentos. Né? É comum, por exemplo, você ter um foco de infecção dessas enterobactérias, alguma espécie que está te causando uma diarreia, está te causando um problema, e elas conseguem atravessar o intestino. Elas conseguem migrar do intestino para outros órgãos. Como que uma bactéria vai passar do intestino para outras regiões do corpo, professor? Você tem que lembrar que o intestino é um órgão muito vascularizado. Ele tem muitos vasos sanguíneos, certo? Esses vasos sanguíneos é uma espécie de rede de energia que a gente tem, né? Assim como a gente tem, por exemplo, toda a nossa cidade suprida por cabos de energia que atravessam ruas, atravessam bairros, a cidade inteira, interligando os bairros, você também tem vasos sanguíneos que saem do intestino e interligam vários outros órgãos. Né? Essas bactérias podem sair do intestino e acabar se disseminando para o fígado, para o baço, para outras regiões, e aí pode iniciar aquilo que a gente chama de infecção generalizada. Quando uma pessoa tem sepse, ela tem um estado muito grave de saúde. O que é sepse? A pessoa está com uma infecção em muitos locais. A pessoa perdeu o controle. Né? Então, a bactéria está encontrando muitos focos ali, focos de infecção espalhados pelo corpo. Tá? Bom, a gente já falou também da baixa exigência nutricional para essas bactérias. Elas podem sobreviver só com glicose, açúcar simples, né? Para elas é muito bom, porque elas podem ficar viáveis até mesmo no meio ambiente por muito tempo. Né? E elas também são bactérias catalase positivas. Uma característica que ajuda a gente a identificar essas bactérias é que elas fermentam a glicose. Como o senhor já falou, né? Elas acabam consumindo uma fonte bem simples de energia. Tá? Bom, professor, você falou que essas bactérias aqui podem trazer problemas para a gente, né? E essas bactérias aqui são as principais responsáveis por infecções intestinais, por diarreias infecciosas, né? Por que a gente, como e por que a gente iniciaria uma diarreia? Você falou para mim que a gente tem essas bactérias já no nosso corpo, né? Como que eu conseguiria iniciar uma diarreia com uma bactéria dessas, né? Bom, quando a gente consome água ou alimento contaminados por fezes, a gente está entrando em contato com bactérias fecais de outros animais, de outros seres humanos. Aqui nos slides a gente tem isso claro, né? Então, a maior parte dessas doenças resulta da ingestão de alimento ou água contaminados. O que a gente quer dizer com isso? Quando você se alimenta, por exemplo, de carne, você se alimenta de algum alimento cru que teve contato com material fecal, você está adquirindo enterobactérias. Bactérias que estavam ali no alimento, mas o professor falou que elas têm baixa exigência nutricional. Então, são bactérias que vão ficar ali por um bom tempo, né, consumindo matéria química muito simples. Tá? Quando você vai, por exemplo, para uma água de recreação, ou você até vai consumir uma água, um riacho, por exemplo, que você não sabe a qualidade daquela água, você pode ter ali, por exemplo, uma contaminação por fezes de um animal,
de um ser humano, por exemplo, né? O que é o esgoto? O esgoto nada mais é do que os dejetos que saem dos domicílios, né, e são enviados para uma rede principal. Muitas vezes, muitos municípios, você acaba tendo ali a comunicação da rede de esgoto com a água, né? Então, riachos, corpos d'água, isso é muito perigoso para uma pessoa, porque dependendo da situação do estado de defesa da pessoa, da resposta imune da pessoa, ela pode adquirir várias doenças. Né? Aquele papo que o professor comentou, por exemplo, da carne, o consumo de carne crua, isso talvez seja uma das formas mais comuns que a gente tem de adquirir doenças bacterianas intestinais. Então, alimentação de ovos crus, embutidos, carne de frango, carne crua, tudo isso pode, por exemplo, fazer a gente ter bactérias como salmonella, shigella, escherichia coli, klebsiella, campylobacter, são bactérias que pertencem a essa ganguezinha das enterobactérias. Tá? Nossa, mas então a gente tem um inimigo, a gente está dormindo com o inimigo, professor. No meu intestino eu nem sabia disso. Não, você tem que lembrar que na microbiologia não existem vilões e heróis. Né? Você tem bactérias que estão mantidas em xeque, né? Estão sob controle, mas se você apresenta para ela alguns fatores, algumas condições, elas podem encontrar ali algo para extrapolar além do limite. Tá? Aqui a gente mostra algumas informações interessantes. Olha só. Como ocorrem as infecções intestinais? Né? A gente pode ter, por exemplo, em algum momento, baixa acidez gástrica. A gente tem, por exemplo, ali uma produção ineficaz de suco gástrico. A gente acaba mudando o pH do nosso sistema digestivo. Você acaba facilitando a proliferação de bactérias. Você acaba tendo um tipo de dieta diferente. O ser humano, por exemplo, nós temos como espécie milhões de anos. O ser humano ele evoluiu para um tipo de alimentação. Então a gente evoluiu, por exemplo, para comer carne, fibras, raízes, tubérculos. A gente não evoluiu para comer cereais. A gente não evoluiu para comer doce. Quando o homem começou a se organizar em populações, fixar residência, formar cidades, quando o homem deixou de ser nômade e passou a compor populações fixas, né, a gente precisou produzir mais alimento. Porque quando a gente ficou parado, quando a gente parou de migrar em bandos, a gente começou a aumentar o tamanho da nossa população. Né? Então, aí isso tem um problema de comida. Como que a gente vai suprir a alimentação da nossa tribo? A gente vai ter que começar a plantar, agricultura. Né? Boa parte daquilo que a gente consome hoje são produtos derivados de cereais. Né? Então, trigo, milho, são produtos que têm um suprimento energético muito bom. Né? Alimentação baseada em trigo, pães, por exemplo, doces. Alimentação baseada em milho, rações de animais, por exemplo, massas industrializadas, tudo isso, ele é rico em glicose, rico em carboidrato. Nós, seres humanos, adoramos comer isso, mas a gente não evoluiu para comer isso. Nossas bactérias não evoluem para comer isso. Por esse motivo, você tem ali, a longo prazo, se você consome um tipo específico de dieta, você só consome cereal, você só consome açúcar, você, com o passar do tempo, vai modificando a sua microbiota. Né? Você vai o quê? Você vai dando preferência, dando predileção por bactérias que fermentam a glicose, como a Escherichia coli. Né? Com o passar do tempo, você vai aumentando a taxa de frequência de enterobactérias e vai diminuindo a taxa de bactérias que são boazinhas, entre aspas, como os lactobacilos que você encontra no Yakult. Né? Veja que até a dieta é capaz de modificar o universo de bactérias que a gente tem. Né? É claro que o que o senhor está falando não é nada tão grave assim. Né? Ninguém nunca vai morrer porque come doce, por exemplo. A gente tem doenças que não deveria ter, como cárie, como diarreias ocasionais. Né? Mas eu só estou explicando uma das várias possibilidades de você desenvolver diarreias. Tá? Algo que é bastante importante aqui, o estado imune, né? Então, dependendo de como está o sistema imune, você tem sim uma chance maior de adquirir essas bactérias. E também aqui, algo que é importante, né? Fatores de virulência. A gente falou lá naquela aula de estruturas bacterianas que quando duas bactérias têm contato, elas podem trocar material genético. Tá? Então, quando você tem uma enterobactéria e você adquire da alimentação outra enterobactéria, comer uma coxinha contaminada, por exemplo, né? Ora, a enterobactéria que estava ali na coxinha, ela pode
comunicação com você, pode trocar material genético. Lembra daquele nome? Plasmídios, que a gente falou? O que é plasmídio? Quando uma bactéria dá de presente para outra um gene. Às vezes pode ser um gene de resistência bacteriana, às vezes pode ser um gene de uma proliferação maior, um gene para fazer ela comer algo que ela não conseguia comer antes. Enfim, é muito complexo para a gente imaginar todo o cenário, né? Mas esse slide aqui já te dá uma boa ideia de quão complexo pode ser, né, o início de uma infecção intestinal. E para a gente terminar aqui a nossa aula de hoje, eu mostro para vocês aqui essa imagem, né, esse desenho que representa nosso epitélio intestinal. O intestino, ele é um órgão muito importante para a gente. É no intestino que você vai absorver a alimentação e vai absorver a água. Sem ele, você não estaria vivo nem um dia aqui no planeta. Tá? Bom, a gente falou que o intestino não funciona sozinho. Você tem ali uma camada de muco que tem uma concentração absurda de bactérias, vírus, fungos, protozoários. Esses micróbios, eles se comunicam com a gente e também se comunicam com as outras bactérias. Tá? Existe uma abundância de bactérias no intestino, como a gente pode ver aqui nesse primeiro ponto. O ponto 2, a gente mostra aqui, muitas bactérias têm uma baixa exigência nutricional, então para elas não tem tempo ruim. Qualquer coisa que você come para elas é uma ótima fonte de energia. E tem um detalhe, essas bactérias, em especial as enterobactérias, uma ganguezinha de bactérias, né? Elas têm fatores de virulência, ou seja, elas conseguem produzir substâncias químicas para que elas tenham uma chance de iniciar doenças em você. Por exemplo, existem enterobactérias que conseguem destruir o contato entre as células do intestino, elas conseguem formar uma brecha na camada intestinal, elas conseguem, portanto, invadir espaços do corpo no intestino, elas conseguem diminuir a população de células de defesa, enfim, elas conseguem modular o sistema imune. Vejam como é complexo a relação que uma bactéria tem com o nosso intestino. Por isso, quando a gente fala de enterobactérias, a gente está mostrando aqui claramente um grupinho de bactérias que pode causar muito transtorno para a gente. Né? Até 2019, antes de surgir essa porcaria, esse coronavírus, né, lá nos Estados Unidos, as bactérias, o grupo de bactérias que mais matava em unidades de tratamento intensivos, disparado, são ou eram as enterobactérias. Aqui no Brasil, as enterobactérias ocupam um dos principais causas de mortes de UTI por bactérias, por infecções. Né? Elas não estão no top, no primeiro lugar, mas elas estão no top 2, no top 3. Você vê como é algo bastante complexo. Né? Bom, meus queridos, qual que é o intuito da nossa aula de hoje? Né? A gente falou muita coisa hoje, na verdade. Né? O nosso intuito não é você sair daqui sabendo cada detalhezinho de gênero. Não é esse o nosso detalhe. Não é humanamente possível você, em uma semana, em um dia, você entender um pouquinho todos os fatores de cada um desses gêneros. O que o professor Bruno quer que você leve da aula de hoje é que existem gêneros no nosso corpo, existem espécies de bactérias que são muito relevantes para causar problemas, para causar doenças. Né? A gente está falando, por exemplo, de alguns gêneros muito relevantes, nomes que você talvez já tenha ouvido em outras disciplinas, que com certeza você vai ouvir falar muito até o final do curso. Estava falando agora, né? Enterobactérias, Staphylococcus, Streptococcus. Essas bactérias têm um papel muito importante na nossa saúde. Né? Elas são responsáveis por causar muitos tipos de doenças. Cada bactéria acaba tendo um nicho diferente. Né? Então, algumas causam doença na pele, outras mais no intestino. O que é importante você saber é que cada bactéria ela tem características que podem ajudar você a identificá-las em laboratório. E por que é interessante você ficar identificando bactéria em laboratório? Porque isso é uma chave, isso é um passo a mais para você chegar no tratamento. Qual é o melhor tratamento para essa pessoa? Né? Nós, como profissionais de saúde, a gente está interessado em tratar doenças. Né? Para isso, a gente precisa se interessar e precisa conhecer um pouquinho esses patógenos. Ok? Esse era o recado que eu tinha para vocês hoje. Né? Eu queria agora deixar disponível aqui um tempo para ver se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. Fique à vontade. Vocês estão quietinhos hoje? Vocês estão cansados, pessoal? Metade do semestre, talvez? Talvez pós-feriado, não sei.
É, o povo tá meio silencioso aí, né, professor? Tá deixando sozinho. Tudo bem, não tem problema não, né? E aí, pessoal? Bom, se então não há nenhuma dúvida, pessoal, está tudo de boa, então não deixem de responder a questão de frequência, né? Tenha uma ótima semana e a gente se vê na próxima quarta-feira, beleza? Uma boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Tamo junto. Valeu, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite.